Olá, eu sou a Clau e compartilho com você uma página do meu diário. Hoje eu quero falar com vocês sobre gravidez, ou melhor, sobre a não gravidez. Eu acredito que para uma mulher que tem endometriose e descobre que não pode ser mãe, esse é um dos sintomas que mais causa dor. Uma dor física também, mas uma dor psicológica. Como eu disse para vocês, eu senti uma dor muito forte e descobri endometriose. Mas antes disso, eu levava uma vida normal, eu tomei anticoncepcional por 10 anos, sou casada há 12 e tomei anticoncepcional por 10 anos. Por acreditar que eu deveria esperar um tempo, até que um dia decidimos parar o remédio, porque a gravidez não acontece logo após a pausa. Pelo menos em alguns casos não. E aí quando eu decidi parar o remédio, eu ainda continuei tendo dias normais, até o dia que eu senti a dor muito forte e descobri endometriose. E aí, quando você descobre endometriose, sabe que existe uma chance de não ser mãe. Mas quando eu fiz a cirurgia logo após, aí sim eu tive o diagnóstico. A minha probabilidade de engravidar, segundo a medicina, era de 0%. Eu quero compartilhar com vocês como foi quando eu descobri isso, como eu lido, como eu enfrento as pessoas em relação a esse assunto. Quando eu descobri, quando o médico disse que a minha chance de engravidar era de 0%, eu levei um susto, porque a gente não espera ouvir isso. Eu me senti culpada por ter tomado remédio por tanto tempo, culpada por não ter tentado engravidar logo no primeiro ano de casada, culpada por ter feito alguma coisa errada e tivesse afetado, e se eu tivesse tentado antes, às vezes eu tivesse chance. Eu me questionei, por que comigo, eu questionei como assim, como é possível, e eu senti uma tristeza, porque não vou dizer todas, mas boa parte das mulheres se programam para em um dado momento da vida poder gestar. E quando chegou o meu momento e eu descobri que não dava certo, foi uma tristeza muito grande, foi uma quebra de expectativa, de sonhos, enfim. Eu acredito que é um assunto que ainda, de certa forma, mexe muito comigo, mas hoje eu tenho um pouquinho mais de maturidade para falar sobre. Eu lido com isso. Eu tento encarar a minha realidade que eu vivo hoje. Eu não vou dizer que é a minha realidade para sempre. Claro que endometriose eu já sei que não tem cura, mas eu não encaro como se fosse a minha realidade eterna. Mas a minha realidade é essa. Então, eu preciso encarar a minha realidade para que eu não possa culpar o próximo, para que eu não possa imaginar que o outro vai viver o que eu estou vivendo. Então, quando eu encaro a minha realidade, eu aceito que outras pessoas vão engravidar, que outras pessoas vão levar uma vida normal e que está tudo bem. Que essa é a minha realidade hoje e que eu preciso aceitar para poder enfrentar quando outras coisas vierem. Quando eu encaro a minha realidade também, eu aprendo a não comparar o que eu vivo com o que o outro está vivendo. Até porque são vidas diferentes, são problemas diferentes e a gente precisa encarar cada um a sua realidade para não se frustrar. E o que me dá força para lidar com isso também? Eu acredito que existe algo muito maior do que eu planejo, muito maior do que eu quero, muito maior do que eu penso. Então isso é o que me dá força para poder encarar isso de frente e entender que eu não sei de nada, que quem sabe é Deus e que Ele é quem guia minha vida e direciona conforme o que Ele julga melhor. Se eu aceito, eu confesso que eu ainda não aceito, porque quem disse não para mim foi a medicina. E como eu disse para vocês, eu dependo de um plano muito maior. Claro que a medicina é o que tem me ajudado também, é o que tem descoberto muitas coisas e que eu leve uma vida com maior qualidade, mas o que está acima disso e acima de tudo é muito maior e é o que me dá força para acreditar em coisas melhores no futuro. Como eu respondo ao universo, como eu respondo às pessoas? Porque quando você descobre que não pode ser mãe, você também precisa lidar com N situações. Então, eu não fico explicando para as pessoas sobre o que eu tenho,
porque eu acredito que isso é uma coisa extremamente chata. Claro que pessoas que já me conhecem, de certa forma, conhecem a minha história, algumas pessoas eu conto, eu converso, mas pessoas que não sabem da minha história e fazem uma cobrança que eu acredito que seja extremamente desnecessária. Aquelas cobranças como, já conquistou isso, está na hora de engravidar, ou outra pessoa engravidou, está na hora de engravidar. Cobranças que as pessoas fazem sem nem te conhecer, sem nem conhecer a sua história, mas que fazem. E como eu disse para vocês, a gente precisa encarar a nossa realidade. Porque quando a gente encara a nossa realidade, a gente consegue responder com naturalidade todas essas perguntas. Então, sempre que me é questionado sobre gravidez, eu tento levar da forma mais natural possível, ou para pessoas que nem sabem o que eu vivo, o que eu estou passando, e perguntam, e o seu neném, que hora que vem? Eu falo na hora de Deus, na vontade de Deus, enfim, eu não tento explicar. Claro que eu não estou dizendo que é fácil, que é sempre tranquilo lidar com isso, não. Eu vivo momentos de oscilações. Então, tem dias que eu acredito sim num plano maior, que Deus sabe o que é melhor para mim e que o controle está nas mãos dele, mas tem dias que eu questiono por que comigo, eu questiono o que eu fiz de errado, tantas pessoas que nem querem ter filhos, e por que elas conseguem, por que eu não consigo. Tem dias que eu acredito que foi questão de genética, às vezes eu fui meio que escolhida geneticamente, então não é questão de cobrar de Deus ou cobrar de ninguém, mas enfim, são dias e dias. Mas eu tento levar de uma forma mais natural possível, por mais que me doa, por mais que é uma coisa que mexe muito comigo, eu tento levar de uma forma natural, por acreditar também que algo bem maior e bem melhor está reservado para mim, eu vou seguindo. Quais os meus planos? Mesmo sabendo que eu não irei gestar segundo a medicina, quais os meus planos? O meu plano é que eu serei mãe. Eu serei mãe. Isso já é uma certeza, isso já é uma convicção. Mas como você será mãe? Você irá gestar? O que você irá fazer? Irá fazer inseminação? Você irá adotar? Essa é uma pergunta que eu quero trazer para vocês em um outro momento. É uma coisa que eu já tenho em mim, é uma coisa que eu e meu marido já decidimos, mas é uma coisa que eu quero trazer para vocês em um outro momento. Se você é uma tentante, deseja ser mãe e às vezes as forças parecem que terminam, o que eu tenho para dizer para vocês é não desista. Não desista. A sua história, ela precisa ser vivida por você. Só você irá viver sua história. Então, não falo para acreditar no que eu acredito, porque isso é muito particular, mas uma coisa é certa, a gente só consegue carregar aquilo que é para ser nosso. A gente só leva o que é nosso. Então, ninguém vive o que é do outro. A gente vive o que nos pertence. Não esquece de deixar nos comentários se você tem alguma dúvida, possa ajudar. Se inscreva no canal, deixe seu like, beijos e até a próxima!